E eu vou começar esse vídeo aqui, você acompanhando imagens que o Flamengo acabou de divulgar do treino desta sexta-feira, que na verdade é um pré-treino, né, gente? Porque é regenerativo, treino de verdade vai ser nesse sábado, e aí que a gente vai ter alguma coisa sendo preparada de verdade para o jogo contra o Botafogo. O Flamengo tem um treino apenas, na moral, de verdade. Olha o Matheus Gonçalves aí, que foi convocado, vou falar agora com vocês. Treino mesmo só neste sábado, tá? Então, você que está acompanhando aqui sábado pela manhã, saiba que hoje, sábado também, é que o Flamengo vai terminar essa preparação com um dia mesmo de treino efetivo para enfrentar o Botafogo. Você está vendo imagens aí do Felipe Luiz, de todo o dia de treinamento da sexta-feira. Agora, eu vou trazer aqui para vocês, enquanto você acompanha essas imagens, que o técnico Ramon Menezes anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-20 para os amistosos com o Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul. 5 jogadores do Flamengo apareceram na lista. São eles o goleiro Lucas Furtado, os zagueiros Iago e João Souza, o meia Ryan Lucas e o atacante Matheus Gonçalves, que não tem tido muita oportunidade, pouca minutagem. Duelo com o Egito será no dia 4 de junho, às 15 horas. O jogo com a Arábia Saudita será no dia 7, às 12 horas. Por fim, o confronto com a Coreia do Sul será no dia 10, às 5 horas da manhã. E há um impasse para a gente falar sobre isso, que talvez não vá gerar muita alegria para o staff do Matheus Gonçalves, né? Porque o canal Paparazzo Rubro-Negro, a gente apurou que o Flamengo pretende pedir a liberação do jovem cria, do Matheus Gonçalves, da Seleção Brasileira Sub-20. O atacante foi convocado e o Flamengo, diante da proximidade dos amistosos com a Copa do Mundo de Clubes, inclusive o duelo com a Coreia do Sul está marcado para o mesmo dia que o Flamengo viaja para os Estados Unidos, o Flamengo então deseja a liberação de Matheus Gonçalves. Ao todo, as equipes poderão inscrever até 35 jogadores para a Copa do Mundo. A lista final dos inscritos precisa ser enviada à FIFA até o dia 10 de junho e Matheus Gonçalves está nos planos rubro-negros para o torneio. É óbvio que o jogador está querendo ter oportunidade, está querendo jogar. A convocação para a seleção sub-20 é muito interessante, ele jogar esses amistosos. Mas fazer parte também, gente, posso ser sincero, fazer parte de uma delegação que vai para uma Copa do Mundo de Clubes importantíssima, com adversários fortíssimos, você em algum momento podendo sim ser importante, ser aproveitado, eu acho que é importante sim, tá, gente? Eu acho que é importante sim. Eu acho que botar num peso aí uma convocação para amistoso de seleção sub-20 e a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo, jogando ou não, estando à disposição, podendo entrar no decorrer de uma partida mesmo por pouco tempo, eu acho que o pensamento correto é que é mais importante a Copa do Mundo de Clubes. Gostaria do comentário de vocês, mesmo eu entendendo que muita gente fala que ele tem pouca oportunidade, mas entre essa escolha, Flamengo, Copa do Mundo de Clubes ou amistoso Seleção Brasileira Sub-20, eu acho que para ele a projeção maior é a Copa do Mundo de Clubes. E eu vou encerrar esse assunto aqui do Matheus Gonçalves e falar com vocês com relação aí à questão do Pedro, né? Que o Pedro acabou que não entrou como titular, a gente tem que dar a mão à palmatória. O Felipe, o que ele fez com o time ontem, o primeiro tempo do Flamengo foi espetacular, o Flamengo com uma intensidade absurda, o que o Felipe fez impressionou. Eu resolvi responder aqui algumas pessoas, eu vi que tem gente dizendo que quando a gente faz um comentário, uma crítica com relação, por exemplo, que eu tenho falado, é que o Flamengo não tem, hoje, né, tá com uma dificuldade para concluir em gol as oportunidades que cria. É uma questão de finalização que eu falo que, por exemplo, o Wesley, todos os chutes que ele deu, ele isolou. É questão de treinamento de finalização. Eu não estou criticando que o jogador é ruim, não. Finalização. O Michael tá bem na parte de vontade, buscar o jogo, drible, criar situações, mas aquele passe final e o chute estão ruins. Ele não vive um grande momento. Você hoje criticar, e aí eu na Placar ontem falei isso, eu vi as pessoas falando, mas você está sempre criticando, quer criar o inferno, quer criar... Pelo contrário, cara, o que eu vejo de gente pedindo a cabeça do treinador com a segunda derrota, o segundo resultado negativo, e eu fui o que eu falei, eu fui se é que vocês me consideram assim, o analista, ou o comentarista, ou o youtuber que
quando aconteceu isso, começaram a querer pedir a cabeça do Felipe, eu falei, olha, tá cedo, acho que tem que ter ele tem que ter muitos anos à frente do Flamengo, acredito no potencial dele. Falei que eu ia ficar abraçado às ideias do Felipe, que eu queria muito que o Felipe continuasse no Flamengo, e eu fui criticado por isso. Quando eu falei que eu ia ficar abraçado ao trabalho do Felipe e que eu queria que ele tivesse muito tempo de trabalho no Flamengo, teve muita gente me atacando, dizendo que eu era passador de pano, dizendo que eu queria ver por quanto tempo eu ia aguentar apoiar o Felipe Luiz. Aí, quando eu critico algumas situações pontuais, porque eu avisei quando eu falei que estaria do lado do Felipe, que mesmo assim eu iria falar o que eu achava que estivesse errado. Normal. Porque eu tenho que analisar. Mesmo achando que está errado, não quer dizer que eu queira a cabeça do cara, eu quero o melhor, é uma crítica construtiva. São detalhes, por exemplo, que eu acho, por exemplo, eu falei, o BH não vem numa sequência boa. Esse jogo contra o Botafogo, essa decisão contra o Botafogo, vou falar sobre isso agora, essa decisão contra o Botafogo é a chance do pai do Botafogo deslanchar novamente. É o típico jogo da virada para o Bruno Henrique. Tá? Embora eu ache que para esse jogo, de repente, o Pedro venha de titular. Eu acho. Tá? É apenas um achômetro. Mas as pessoas elas não aceitam mais a crítica contrária. Aqueles mesmos que estavam me elogiando porque eu estava dizendo que tinha que dar tempo ao Felipe Luiz, vieram me atacar porque eu estava reclamando da questão antes do jogo. Falei, olha, sinceramente, eu me preocupa essa situação do Pedro no banco. O que vocês acharam? Eu fiz uma pergunta. Eu tive que arquivar o meu post no Instagram, porque as pessoas não conseguem entender a diferença de uma pergunta para uma crítica. Eu falei, cara, você quer saber? As pessoas hoje em dia estão tão amargas, tão azedas, que eu prefiro arquivar. Eu prefiro arquivar. Aqui no YouTube eu ainda consigo conversar com vocês. Quando eu perguntei, e eu questionei, falei, olha, comenta aí o que vocês acharam do Pedro no banco. Eu estava atacando o Felipe Luiz? Eu estava criando uma atmosfera ruim para o Felipe Luiz? Não. Você sabe o que eu estava fazendo? Eu queria ter um termômetro, saber o que o torcedor pensava, porque na minha concepção, se o Flamengo, por um acaso, não conseguisse o resultado, o Felipe estava colocando um alvo nas costas. O Felipe estava sendo muito corajoso, mas ao mesmo tempo se colocando em risco, numa posição onde nem mesmo eu, qualquer outro comentarista, poderia falar um ai a favor dele. Porque as pessoas iriam... Hoje em dia, as pessoas querem isso. Ou você fala o que elas querem ouvir, ou você é cancelado. Só que eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu falo o que eu penso. Então eu vou sempre incomodar muita gente. Eu acho que o Felipe merece uns 3, 4, 5 anos de Flamengo para ele poder ganhar experiência. Ele não é experiente, ele é um técnico novo. Ele vai errar, já falei isso várias vezes. E ele vai precisar de tempo para ganhar experiência e para mostrar o trabalho dele. É simples assim. Agora, quando eu critico uma coisa pontualmente porque eu quero que ele melhore aquilo ali, ou eu tenho uma preocupação dele colocar o Pedro no banco, o time não ir bem, o Flamengo não conseguir a vitória e a torcida pedir a cabeça do cara, era uma preocupação minha. Muito uma preocupação minha, porque eu adoro o Felipe. Muito a preocupação minha. Só que as pessoas hoje em dia elas têm dificuldade para entender e elas te julgam, né? Tem muita gente que julga, mas eu estou muito feliz que a gente tem muita gente boa aqui, inclusive eu tinha separado aqui uns comentários aqui, cara, pessoal que pediu pra gente mandar um salve aqui. Eu queria agradecer a galera que vem aqui com o maior carinho, né? O Léo Negrito, também o Getúlio de Oliveira, o Gilvan Silva, a galera que veio cedo aqui também mandar um salve pra gente, Fátima Oliveira, cara, tem muita gente boa, a galera que entende o que a gente tá fazendo. Eu quero o melhor pro Felipe, eu quero o melhor pro Flamengo. Não é à toa que eu tenho tatuagem do Mengão, eu quero o melhor pro Flamengo, eu quero o Flamengo vencendo, eu quero o Felipe arrebentando. Já falei aqui algumas vezes, eu posso discordar de uma coisa ou outra, tá? O Josemar Lima, 8081. Bom dia, Papa, a camisa tá sobrando, hein? Tá magrinho. Pô, cara, tá, as camisas estão todas sobrando, cara. Uma loucura. Uma loucura. Olha, o pessoal falando que fez música pro Flamengo, querendo saber como é que faz para mandar para alguma... Eu falei, manda lá no Lula da Raça, arroba Lula da Raça, que ele tem os contatos bons lá na galera
no pessoal lá das organizadas, tá? Então, quem me mandou foi o Eliezer Bastos. Procura a galera da raça lá, manda para eles. Mandar um abraço pro pessoal do Ceará. O pessoal mandou aqui para mim o pessoal mandou pedindo um salve, só que eu não estou encontrando aqui. Eu tinha printado, não estou encontrando aqui. Mas, de qualquer forma, aí, cara, tô sempre acompanhando vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui nos comentários, gente, porque é muito importante para mim agradecer a galera que vem aqui e que acompanha o nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho. Mas eu de verdade, eu acho que o Felipe Luiz ele vai dar muito certo. Queria falar sobre o Arrascaeta, pouca gente falou sobre isso, que ele não foi tão decisivo, tão importante, ele não apareceu tanto, vamos falar a verdade, ele não apareceu tanto nesse jogo agora quanto nos jogos passados, não fez gol, não deu assistência, colocar entre aspas, porque ele foi extremamente inteligente. O Arrascaeta foi extremamente inteligente. Ele estava dentro da área quando o Alexandre está fazendo a jogada e ele vai para frente e volta. Ele leva a marcação com ele como se ele fosse para o primeiro pau para participar da jogada e ele volta. Quando ele volta e ele fica desmarcado, quem estava marcando o Luiz Araújo vai para marcar o Arrascaeta. O UFC Curiosidades do Futebol trouxe isso fantástico e deixa o Luiz Araújo desmarcado. E o destino, o Luiz Araújo desmarcado na marca do pênalti, o destino fez o restante. A bola sobrou para o Luiz Araújo, que acabou fazendo o gol. Eu acho isso espetacular, eu fico feliz que a gente tenha um jogador aí genial como o Arrascaeta. Eu estou tentando aqui encontrar o comentário que me pediram aí o salve, o pessoal lá do Ceará, era Titito, acho que era Titito o nome dele. Bem, ele vai saber que eu estava procurando aqui para mandar um salve. Tamo junto, importante para mim aí estar conversando com vocês. Olha, o Flamengo pode ganhar um valor aí interessante, né? Não é muita coisa, com a venda do Natan, né? Do zagueiro Natan, o Real Betis da Espanha, que está em negociações com o Napoli da Itália para concretizar a compra em definitivo do zagueiro Natan. E o Flamengo pode ganhar aí 1,1 milhão aí na negociação. O Flamengo que tem ali o direito a receber ainda o dispositivo de solidariedade, né, equivale aí a cerca de 1,1 milhão, 177 mil euros, né? Natan, que atua apenas em 18 jogos pelo Flamengo, mas que despontou na época aí como uma grande oportunidade. Então o Natan pode gerar uma graninha aí para o Flamengo. Não é muita coisa, mas é mais um CRI aí gerando dinheiro para o Flamengo. Olha, o Flamengo liderou aí as maiores receitas de 2024 no Brasil, tá? Então, os três times aí que tiveram as maiores receitas, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, tá? No top 3, Flamengo com 1,33 bilhão é o primeiro colocado, e aí os outros times vêm na sequência, depois São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, tá? Atlético Paranaense, mas o Flamengo aí vem liderando segundo a Sports Value, né? Flamengo lidera com 100 milhões, mais de 100 milhões do que o Palmeiras. Depois do Palmeiras, o Corinthians 200 e poucos milhões abaixo do Flamengo, 200 e tantos milhões, quase 300 milhões abaixo do Flamengo. Tá? O Flamengo, então, liderando aí as receitas, sendo que o Flamengo precisa aí, né, fazer algumas vendas ainda esse ano para bater algumas metas e poder ainda começar a construção do seu estádio. O Flamengo precisa fazer dinheiro. Olha só, tem uma declaração importante do Léo Pereira no MengoCast. O Léo Pereira falou sobre o Felipe Luiz, cara. Eu estava falando aqui do Felipe Luiz, da questão que eu acho que ele tem muito mesmo a acrescentar ainda. Quanto mais tempo ele tiver de Flamengo, melhor ele vai ficar, ele vai ganhar experiência, ele vai errar cada vez menos. Errar todo mundo vai continuar errando, mas ele vai errar cada vez menos. Olha o que o Léo Pereira falou do Felipe Luiz. Você acaba se abrindo um pouco mais, né? Porque jogou até pouco tempo atrás com ele ali do meu lado, joguei com ele, né? Então me sinto mais à vontade. É um cara que eu converso coisas também extracampo. Realmente é um amigo aí que
que o futebol me deu, e fico muito feliz pelo caminho que ele está trilhando, né, como treinador, e eu podendo ajudar ainda, fico mais feliz ainda. Espero que eu possa trilhar esse caminho com ele aí durante muito tempo e conquistando títulos. Sensacional. Então, importante a gente ver o carinho, né, que os jogadores têm pelo Filipe Luís. Isso mostra o quanto o Filipe Luís... Eu vi gente falando assim, nesse sentido eu discordo totalmente. O Pedro vai para o banco, o Filipe Luís perdeu o grupo. Colocou o Pedro no banco, perdeu o grupo. Não está dando oportunidade para um, para outro, perdeu o grupo. O que eu percebo é o oposto. A moral que ele tem com os jogadores, principalmente aqueles que estão ali entre os 16 mais utilizados. Eu percebo que o Filipe Luís tem muita moral, sim. Tem moral com o Boto, tem moral com os jogadores, tomou a decisão lá da comissão técnica, elogiou muito a Alegria, o cara que subiu junto com ele da base e tal, mas tomou a decisão, mandou contratar um substituto para o cara, aceitou lá a decisão do Boto, que foi o Rodrigo Caio, mas o mais importante é o trabalho do Filipe Luís, a gente percebe que tem respaldo dentro do grupo. Ele vai errar? Ele vai errar. É normal, ele vai errar. Mas ele tem o respaldo dentro do grupo.